Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Treino Cast. Coisa boa, coisa gostosa, parceiro. E estamos aqui com um convidado mais do que especial. Esse convidado é especial, Vitor. Não vou mentir pra você, não, porque tem muita história boa aí. Apesar de ser um cara formal dentro do trabalho ali, né, aquele padrão um pouco mais sério, mais robusto, a gente conhece ele ali por trás dos bastidores e sabe de muita história bacana dele. E ele vai contar algumas dessas histórias aqui. A gente conhece de outros carnavais, né? Literalmente. Exatamente. Estamos com ele aqui, o gerente regional da rede de academias Bodytech. Eu tive um prazer enorme de trabalhar com ele durante muito tempo. Ele, Thiago Barreto. Seja muito bem-vindo, parceiro. Fala, galera. Obrigado pelo convite. E não acredite no que eles estão falando, porque não tem nada disso, tá? Vocês estão demais. Parabéns aqui pela estrutura. Vamos lá, tô aqui para contribuir. E, além do Barreto, nós estamos com eles aqui, os maravilhosos integrantes do Treino Cash, Ítalo Orion, Diogo diferenciado, que eu gosto de falar agora com aquele DH. Diferenciado, papai. Ele pegou, né, velho? Rodrigo Marinho, o rei da calça colorida. Parceiro, ele não veio com aquela calça não, mas aquela calça foi Aquela tava estilo, papai. especial. Garoto Samambaia, garoto Samambaia. Garoto. Não, no Guará não. Guará é o. Guará de Rios. Guará Agora eu tô guaraense também. É guaraense. É, tô lá já, papai. Eu vim aqui só para ver essa calça e Não, Até agora. frustrado já. Já comecei frustrado. vou trazer na semana que vem. Semana que vem a gente vai. Boa. E galera, a ideia hoje aqui é a gente conversar um pouquinho sobre o mercado fitness, né? Já que o Barreto tem uma vasta experiência na área da gestão e trabalha numa rede de academia que, assim, dispenso comentários, porque eu tenho uma paixão enorme por essa empresa que fez muito pela minha vida profissional. E ele tem muito conteúdo aqui para distribuir para vocês. Mas, além disso, eu quero que vocês que estão ouvindo a gente aqui agora ao vivo, tanto pelo YouTube, tanto pelo Deezer, pelo Spotify. Cara, é muito importante que você siga a gente nessas redes sociais. Por quê? Quanto mais você segue a gente, curta ou compartilhe, mais as plataformas entendem que o nosso conteúdo é relevante para mais pessoas e a plataforma entrega para mais pessoas. Isso é muito, muito importante para que a gente possa continuar entregando esse tipo de conteúdo de qualidade, chamando cada vez mais convidados importantes aqui para que vocês recebam muito conteúdo bom, tá certo? E vamos ao que interessa, meu caro Barreto. Papai, a empresa não só a empresa, né? O país está passando por uma circunstância bem diferente, né? Nunca vivida na história desse país, vamos dizer assim, nessa intensidade. E a gente quer entender como que era o mercado fitness antes da pandemia, como a empresa está passando por esse período agora e qual é a projeção quando tudo isso acabar. A gente espera que acabe logo, né? Porque já há muito tempo passando por isso, né? Conta um pouquinho primeiro como era o mercado fitness antes de tudo isso, né? Bom, o mercado fitness, cara, ele vinha numa crise já desde 2016, né? Como um todo. É diferente você separar o que acontece no online, que já acontecia no online, mas que não pegava para todas as empresas, do que acontece hoje em dia. Mas o mercado como um todo, ele já vinha com uma crise que não saía dela. Algumas empresas conseguiam decolar, outras não. Teve um surgimento muito grande das redes low cost, que foi importantíssimo para o setor, porque na verdade democratizou o fitness para o Brasil inteiro, né? Você tinha as academias de bairro e você tinha as academias high-end, Bodytech, Companhia Atlética, etc. E o baixo do topo ali, você tinha um mercado muito amador. E aí as redes low cost vieram avassalando tudo. E aí o que gera crise? Mas você fala, mas por que tinha crise? Porque antes da pandemia você falava que tinha 35 mil academias, mais ou menos, um pouco mais de 35 mil academias no Brasil. Se você pegar a Bodytech, Companhia Atlética, Blue Fit, Smart Fit, isso aí vai dar, sei lá, uma tem 350 no Brasil, outra tem 100, enfim. Então isso não é o grande bolo do mercado fitness. O grande bolo eram as academias de bairros. E aí, da onde que vem a crise? Da falta de capacidade de gestão. Porque antigamente, vocês se lembram bem, as academias surgiam ou na garagem da casa da pessoa, ou na lojinha, equipamento enferrujado, e é o professor de educação física que abriu uma academia, e o mercado veio crescendo, as coisas vêm se atualizando, a tecnologia veio avançando. Então, para as grandes redes, era natural que elas estavam bem, porque elas tinham um poder, não só um poderio financeiro, mas um poder de capacidade de gestão muito grande.
Você viaja o tempo todo para fora, para feiras, conhece todas as feiras do mundo, e você traz novidades e você atrela a tecnologia a isso. E as pequenas não faziam isso muito também porque o dono da academia não procurava se especializar ou não contratava um gestor, já que ele tinha algum tipo de dificuldade. Gente, tem dono de academia que até hoje não sabe fazer planilha. O básico. Cara, é impressionante. Tem muita gente, assim, eu tive a oportunidade de conhecer também, provavelmente vocês também, proprietários de academias de bairro que, cara, era no amor, cara. Era no amor pela profissão e era no torômetro. Era impressionante. Mas hoje a gente vê que realmente isso que o Barreto tá falando proporcionou aumentou o sarrafo, né? Da profissionalização, pelo menos. Eu acho isso interessante. Não só aumentou o sarrafo, como você foi excluindo o que a gente chama de caroços, né? Então você tinha boas academias, Brasília é um grande exemplo disso, de boas academias que foram vendidas para as redes, né? E às vezes é melhor você não lutar contra a natureza, cara. Se você não tem poder de se reinventar, de crescer, se alia a quem tem esse poder, porque você vai ser muito mais feliz. E aí a grande realidade é que o mercado fitness vinha, né, numa decadência. E aí com a pandemia, né, hoje se falam em mais de 29 mil academias. Gente, há um ano atrás se falava em mais de 35 mil academias, fora aquelas que não se consegue contabilizar, entendeu? Caramba. E como é que você vê essa disparidade com as academias de bairros pequenas ali, não tão tecnológicas, e as outras que são clubes mesmo? Essa disparidade tão grande do mercado e com essa entrada do low cost, atendendo essa média ali, as pessoas que querem ter um material legal, não querem pagar tanto, mas também eles querem ter um atendimento que seja um nível realmente mais elevado, mas que não seja uma academia de bairro. Como é que você vê essa introdução da low cost? Diegão, a low cost ela veio para mostrar que equipamento há muitos anos não é diferencial para uma rede de academias, para nenhum tipo de academia. Eu costumava falar, cara, se equipamento fosse diferencial, mas o Smart Fit da vida não trabalhava com tecnologia. Né? Mas não é esse o conceito. E aí o que acontecia? Pela falta de capacidade de gestão e dos donos de buscar uma atualização, não entregava uma estrutura legal, não entregava uma atualização legal, você não entregava um sistema de atendimento legal, né? E aí, quando se deparou com aquilo, você vai lá para uma academia de R$500, e aí, do nada, surge uma academia a R$39 por mês, com uma puta de uma estrutura, com uma puta de um equipamento, e aí que simplesmente o cara fala, pô, peraí, cara, tá mais barato do que aquilo que eu tenho lá daquele equipamento ferrujado, né? Arriscando de pegar tétano, etc e tal. E então eu vou para lá. E os donos das academias, ao invés de... não todos, né, gente? Não vamos aqui generalizar, porque eu conheço vários que conseguiram se reinventar o próprio negócio pequeno e transformar a academia num puta de um negócio. Mas os donos de academia, ao invés de buscar a informação do que estava acontecendo, do que as grandes redes, principalmente as low cost, poderiam ensinar para eles, foram contra. Eles começavam a querer guerrear. E qual é a guerrilha? Preço. Baixa o preço. Aí, meu amigo. Concorre com o material. Ou você melhora cada vez mais, ou você vai ficar cada vez mais barato. Ô, Barreto, eu lembro, no meu primeiro ano de Bodytech, que teve aquela palestra com o Bernardinho, o cara é um mito. E ele falou justamente disso daí que você disse. Ele falou, galera, a gente aqui da Bodytech não precisa ter o melhor equipamento, a gente não ganha os clientes pelo equipamento, porque a gente pode botar um equipamento de ouro aqui. Em 6 meses... Isso aconteceu na Bodytech. A gente teve exclusividade da Tecnogym um tempo, mas depois de um tempo, as outras academias elas vão ter aquele equipamento. A gente tem que ganhar no atendimento. A pessoa tem que ter uma experiência diferente. Isso vale até pra gente, né? A gente pode ser pós-graduado, mas se a gente oferecer um serviço somente técnico ou, enfim, não tiver um bom atendimento, não tiver uma qualidade na experiência, o aluno não fica. Ele vai querer. E essa experiência, cara, ela não é somente o atendimento. Ela é você entregar programas, tecnologia, melhorias, inovação, eventos. Cara, o Thales era um cara que fazia putas eventos, entendeu? Ele tinha um time para fazer o evento. Então, o que eu fazia como gestor? Eu falava, cara, eu sou a melhor pessoa para fazer evento? Não. Quem tem? É o Carlos, é o Carlinhos, é o Thales. Eu juntava os dois e falava, cara, vai lá e entrega aquilo que vocês têm de melhor para fazer. Então, a experiência... Não é só atendimento. O atendimento é obrigação. Você tem que colocar o cliente como centro do negócio. Por que o business por que o personal trainer virou um business hoje em dia?
Porque o personal trainer, vocês 4, extremamente instruídos, atualizados, vocês tratam o seu aluno não mais como aluno, e sim como cliente. Exatamente. E aí o grande problema, cara, eu me arrepio quando eu vejo um dono de academia falar, não, porque o meu aluno. Eu falo, cara, você não tem aluno, irmão, você tem cliente. Sabe por quê? Porque aluno é o aluno que tem obrigação com você, o cliente é você que tem obrigação com o aluno. E aí que traz a experiência. Quando você entrega programas, então para você chegar, como na nossa academia, que a gente tem programa para os 3 principais motivos que não se praticam atividade física, primeiro é a aversão à atividade física. Quantas e quantas pessoas têm medo ou vergonha de ir para a academia? Imagina um obeso que é doido e sabe que tem que fazer aquilo ali, mas ele tem vergonha de chegar na academia. Então, e outras pessoas acham que a academia é só você ir lá e puxar ferro. E não é, cara. Coletivas hoje é um business do cacete. Então você pega essa pessoa, insere ela na academia, faz um treinamento ali, um programa de 3 meses de adaptação, e aí ela vai entender qual é o nicho que ela está participando. O segundo é tempo, que é o que a gente estava falando aqui agora há pouco. Todo mundo diz que não, tempo, eu não tenho tempo. Cara, se você ficar 20 minutos no celular, na rede social, no bate-papo ocioso, você tem a porra dos 20 minutos para você fazer, nem que seja um pole de chinelo, né? E as pessoas não fazem. Então a gente tem um programa para quê que chama o Express. Você entra lá, você faz um programa, tem que ser dinâmico, ele tem que ser um programa que realmente contabilize ganhar tempo para a pessoa, e aí a experiência se vem também através de uma estrutura de banho, vestiário adequado. Você tem que facilitar a vida da pessoa, fornecendo sabonete líquido, shampoo, condicionador, secador de cabelo, sabe? Porque a pessoa realmente chegar ali, bater e sair. E o terceiro, que é o que a gente está vivendo muito hoje em dia, para quem tem qualquer tipo de patologias, comorbidade, que é um programa Care. Então, ou seja, o brasileiro como um todo, ele tem um hábito de chegar e falar, cara, não, eu não posso não. Por que você não pode? Eu estou com dor no joelho. Mas o médico te condenou. Isso não é pra mim. O médico te condenou. Não, mas toda vez que eu faço assim, aí eu falo, eu lembro dos meus amigos personagens, falo, cara, vai lá e procura o cara que ele vai te explicar fazer o movimento certo, você nunca mais vai ter essa dor. Eu sou prova disso. Tenho 2 hernias de disco. Tá? Ele já foi meu personal, o Ito já foi meu personal, cada um com o que eu queria no momento. Tá? E o Ito me falava, cara, vem cá que eu vou resolver seu problema de dor. E eu fiquei ali treinando e resolvendo meu problema de dor. Então, ou seja, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que seja condenada a fazer atividade física. Então a experiência ela é um envelopamento de várias coisas e o atendimento ele é obrigação. Cara, isso é tão verdade, Barreto. Primeiramente te agradecer por ter aceito o convite. A gente está muito feliz, a gente ficou comentando aí durante muito tempo essa semana. E essa questão da experiência é muito importante, cara. Eu lembro do evento que a gente fez lá na praia. E a experiência, assim, foi aberta para o público, não só para os alunos, né, clientes da Bodytech. E os alunos, né, os clientes que participaram, que não eram da Bodytech, que me procuraram depois, que eram alunos de outras academias, enfim, alunos do Instagram, cara, acharam assim uma experiência incrível, né? E falaram exatamente isso que você terminou de falar. Cara, você trabalha na Bodytech? Eu falei assim, cara, caraca, que experiência, que evento, que isso. E várias pessoas procuraram, fizeram aquele voucher de 30 dias, algumas fecharam por conta disso. Por conta do atendimento, né? Do professor chegar e falar, pô, tá tudo bem, quer uma água, quer isso. Da experiência em si, né? Exato. Não só, eles não foram só por causa do Rodrigo Marinho ou dos outros professores que estavam lá. Mas quando eles enxergaram o tamanho da experiência que eles estavam vivendo naquele dia, cara, eles acharam assim, saíram de lá assim, meu Deus, cara, que negócio legal, tem que acontecer de novo. E esse é o maior desafio, é onde eu disponho mais tempo da minha vida profissional, que é o quê? Cara, o que eu posso causar mais experiência para o cliente? Tá entendendo? Então, você citou um belo exemplo que foi o evento na praia. Porque a gente quebrou alguns protocolos de falar, cara, se eu for para lá e fazer aquilo que o meu cliente está acostumado a fazer, eu não estou entregando nada de novo, porque eu ainda tenho um outro desafio, né? Eu estou incentivando o meu cliente a sair de dentro da minha academia para ir fazer um evento externo, né? Então eu tenho que entregar uma experiência sensacional para ele ali, que foram os eventos que a gente fez, que vocês participaram e que você via no final dos eventos a adrenalina do cliente, sabe? A busca, e no dia seguinte chegava lá, falava pro professor. E aí tem um outro ponto que é mais importante. Não adianta a Bodytech ou qualquer outra empresa, ou o Barreto, ou o Thales, que estava nos bastidores, porque o nosso trabalho é nos bastidores, né? Quem faz a grande apresentação e entrega a experiência final é o professor, que está na ponta, que é o formador de opinião,
que é o dono do espetáculo. É o elo de ligação entre o bastidor e o público, né? Porque se esse professor não tiver com brilho nos olhos, cara, não adianta. A entrega vai ser baixa, não tem jeito. Não adianta, cara. Eu lembro quando eu cheguei pra ele, eu falei assim, cara, você vai fazer um evento na praia? Ele, não, beleza. Depois ele voltou e falou assim, vou fazer um evento na praia? Aí, cara, eu falei, porra, toquei esse cara, mano. Toquei esse cara, porque eu já sei que ele vai chegar lá com a puta de uma energia, entendeu? Então, assim, cara, não adianta a gente pensar nos bastidores e ver quem tá na ponta. Cara, eu lembro que eu, na época, quem era o coordenador era o Diego, aí ele falou, cara, acho que tu vai dar aula na praia. Eu, tipo, não processei, né, cara? Tipo, aí eu lembro que eu falei, perguntei ao Barreto, falou, cara, tu vai dar aula na praia. Eu, tipo, também não processei. Eu fiquei um tempo ainda com aquilo na cabeça, né? Foi e, tipo, tão bom que depois eu mandei se repetir, né? Vai ter que fazer de novo, porque estão pedindo. Depois eu cheguei nele e falei assim, mano, é sério mesmo que eu vou dar aula na praia? E tu falou, porra, agora tu vai mesmo, agora é verdade. Agora tu vai agora foi. Então essa experiência, esse negócio do brilho nos olhos, né? Do professor ir com essa vontade. Eu lembro que na época foi eu, o Alisson e o Henrique. A gente conversando, tentando montar uma melhor estratégia para poder atingir exatamente isso, né? Tocar na alma dos alunos, né? E a gente conversando sobre isso, cara, a gente tem que fazer alguma coisa que, sabe, atraia não só por conta do ambiente, porque o ambiente era lindo pra caramba, né? Mas pela energia que a gente vai poder levar para essas pessoas, vai ser a melhor experiência Cara, possível. E essa energia que você tá falando, eu pude vivenciar em 2 momentos diferentes esse evento na praia, né? É que você era o cabeça, né? Eu só negociava. Quem fazia a festa era você. Eu pude vivenciar 2 experiências diferentes. A primeira experiência foi antes da Bodytech, porque eu na praia sempre teve a parte esportiva. E eu tive o prazer de estar na parte esportiva em todos os anos na praia. Eu comecei lá com a equipe V12, que eram 11 profissionais de educação física, que a gente se juntou e criou uma equipe para fazer treinamento outdoor. E a gente cuidava desses treinamentos lá. E eu pude ver a transição exatamente da introdução desse tipo de energia dos professores. No começo a gente já tinha um tesão da zorra de dar aula lá. Mas a partir do momento que a Bodytech entrou, a democratização da participação de mais professores foi incrível. Porque tinha professor que acreditava que nunca poderia chegar a participar e colaborar com a construção desse tipo de evento, e a Bodytech proporcionou isso. Então isso foi muito legal. E, pô, fantástico. Uma coisa que eu quero falar agora, muito importante, você que está ouvindo a gente aqui agora, já deu para perceber que se você não tiver com a caneta e com o papel na mão para anotar o que esse cara tá falando, você vai perder muitos insights e muitas informações importantes, tá bom? O cara tem muito conteúdo, né? Nem parece que ele tem 42 anos de idade, assim, parece até que tem mais. Carinha de 25, pô. Mas a camarada sabe demais. Mas eu não tenho 42 não, tá, gente? Só deixando bem claro, né? O cara tem barba branca que eu tô vendo daqui, não é possível. Que Foi a pandemia, amigo. Mas show de bola, parceiro. Antes da gente passar pro próximo ponto, acho que o Diogo quer falar um negócio também. Eu quero que depois da pergunta do Diogo, você fale um pouquinho sobre a sua introdução no mundo fitness, porque eu sei que você não é um técnico da parte de educação física, você vem de outra área. Mas, Diogo, qual a pergunta que você quer fazer para ele agora? Eu tava observando vocês falarem aqui e eu vejo a grande diferença entre ter uma gestão eficiente, ter um ambiente onde proporcione o melhor de cada professor. Porque hoje as academias é o seguinte, eu vou contratar um professor que é bom, eu quero pagar o mais barato possível e eu quero que ele trabalhe a maior quantidade de horas ali para eu conseguir ter um atendimento bom com a mão de obra mais barata. Só que isso, a grande maioria que faz esse trabalho realmente pega o brilho daquele professor e vai apagando. Até o momento que ele acorda e fala, cara, eu sou muito melhor do que isso, eu estou perdendo meu tempo aqui. Então eu prefiro sair e eu realmente criar a minha empresa. Então eu sou a minha empresa. E aí eu vou me aliar naquele ambiente para poder dar a minha aula. E depois que eu vejo isso acontecendo no Brasil todo, a grande maioria das pessoas que saem não voltam a trabalhar de novo em outra empresa. Então você ter um ambiente, numa empresa ali que realmente favoreça seu trabalho, faça você realmente brilhar mais, faça que você tenha realmente um destaque a mais, eu vejo que a pessoa ele não vai cogitar sair daquela empresa e ele vai querer ter esses 2 mundos ali muito bem estabelecidos. Então, como é que hoje é o papel de vocês ali da gerência em extrair o melhor de cada professor
e fazer com que ele se motive a estar dentro desse ambiente, mesmo tendo um mercado muito, muito atraente aqui fora, mostrando o tempo todo que tem um choque de realidade ali. Isso se acelerou muito na pandemia, né, cara? Se você conversar com qualquer dono de academia, gestor, você fala, cara, perdi professor pra cacete, perdi gestor, né, Thales? Geralmente os melhores, né? Exato, mas assim, cara, acho que são duas vertentes, porque assim, como gestor, quem realmente, eu venho de uma terra, respondendo parte da pergunta, minha área de formação, ela é gestão, né? Então, da mesma forma que para vocês nasceram para incentivar a prática de atividade física, cara, eu nasci para gerir alguma coisa. Então é mais fácil para mim no entendimento da coisa. Então faz parte do papel do gestor também entender quando você vai perder alguém, tá entendendo? Ruim é quando você, primeiro, tem sempre uma perguntinha, pô, eu vou investir nesse cara, eu mandei o Thales há alguns anos atrás para uma feira, para a principal feira da América Latina, em São Paulo, passou lá 4 dias, tudo lá. Eu falei, mas cara, como é que é? Você investe nesse cara, e se esse cara sair? Eu falei, porra, pior é se eu não investir ele ficar. Aí fudeu a vida. Caralho, anota essa aí, parceiro. Anota essa aí. A pista na contramão não tem nada a ver com a pista na mão. Não, entendeu? E o outro ponto, cara, quando você fala assim, pô, perdeu um bom profissional, perdi pra concorrente? Não. Cara, eu perdi uma turma boa. Perdi uma turma boa. Só que quando eu olhei, eu perdi um coordenador que foi abrir o próprio negócio dele, sabe, entendendo? Gerir o próprio negócio. Eu perdi outros 2 gerentes que foram para um outro mercado que nada a ver tem com a academia. Então, ou seja, assim, bom, no fim, foi bom porque a gente também forma pessoas para outros tipos de mercado para se desenvolver. E 2 gerentes que eu perdi, formados em educação física, que já não atuavam muito mais na área, mas estão trabalhando numa área que tem nada a ver com a educação física agora, hoje em dia, né? E então, assim, quando você vê, a pandemia, ela trouxe essa necessidade porque todo mundo foi avassalado. Nós, na nossa empresa, nós tivemos todo um cuidado de pelo menos manter o mínimo de ganho, de rendimento para os profissionais que estavam ali. Então, você imagina ficar 6 meses fechado pagando, cara, X%, né? Você não precisa me devolver isso, não é banco de horas. Eu tô te pagando para tentar te ajudar, né? Foi isso que a gente fez. E aí, cara, eu entendo que no primeiro susto que se deu, pros personagens principalmente, falou, cara, e aí agora, mano? Não dou mais aquela aula. Azedou. Azedou, o caldo entornou. Aí você fala, cara, rapidamente o Rodrigo Marinho foi lá, montou uma aula, tal, e saiu correndo atrás de outra, e isso e aquilo, e blá, blá, blá. Criaram-se. Aí quando viram que aquilo ali realmente estava muito bom, falou, cara, tem que ir mesmo. E aí eu acho que é legal. Quando o Thales veio me pedir demissão, que ele mandou uma mensagem, preciso falar com você. Eu falei, já sei o que é, né? A gente já tá 10 anos de gestão, a gente já sabe quando o carinha... Já sente, né? Já sente. Quando ele abriu a porta, olhou pra minha cara e falei, já você vai pedir pra sair, né? Aí ele, então, tal. E a gente teve uma conversa franca, porque lá atrás eu conversei por um dos meus gestores e falei assim, cara, você vai querer ficar ou não? Porque pode ser que em algum momento eu tenha que demitir alguém, porque o momento não tá favorável pra gente. Cuidado, você não vai tirar a oportunidade de alguém que queira ficar. Isso é verdade. E aí ele, com muita hombridade, chegou lá e falou, cara, então acho que é melhor eu sair e tal. E aí eu virei pra ele e falei o seguinte, que é um pouco da resposta à tua pergunta. Eu falei, Thales, cara, eu como teu chefe, posso dizer que pra empresa isso é muito ruim. Porque em Brasília, eu me recordo, eu tô em Brasília há 7 anos, tem 2 pessoas que a Bodytech e a persona ali, elas se confundiam, né? A primeira foi a Flavinha Botelho, que é pioneira em Brasília, na Bodytech. E o segundo foi o Thales. As pessoas vinculavam o Thales à Bodytech e a Bodytech ao Thales o tempo todo, entendeu? Então eu falei, para a empresa isso é muito ruim, porque você tem uma identidade muito forte e é uma pessoa da minha confiança, né? Apesar de amigo, a gente separava e saía na porrada o tempo todo ali. Eu não passava talco, não. Mas eu falei, mas como amigo, cara, eu tenho uma coisa para te falar que é muito impactante. Você tá mais que certo. Você tá mais que certo, porque o business que você tem pra você é muito maior do que eu posso te entregar. Você vai ficar 8 horas do seu dia eu te cobrando pra cacete, porque eu realmente sou chato, né? Eu, no detalhe, eu falo, cara, não deixa eu te cobrar, então eu vou ficar te cobrando, te pentelhando. Pô, professor te pedindo demissão, você tendo que dar feedback pro professor. Porque, cara, o gestor, meu irmão, ele é um paizão, uma mãe, você tem que ter um tempo, você tem que ter tua mente boa e tudo isso. Então, assim, Diogão, cara, como que eu enxergo isso? Apesar de ter perdido bons profissionais, e eu acho que se a pessoa saiu para algo melhor, faz parte do processo. Aí o nosso papel agora é melhorar quem está dentro, entendeu? Legal. E é bom que você fazendo isso, você cria um ambiente para aquelas pessoas que almejam subir também,
possam dar o melhor ali e se destacar. Ô Barreto, e assim, né, a gente é amigo, a gente no começo do podcast falou que se conhece de outros carnavais porque a gente viajou. Eu, Thales e o Barreto, inclusive, a gente é amigo pessoal. Não, e inclusive esse carnaval você fez história, né, parceiro? Aqui pra nós. Inclusive trouxe a namorada do navio. Ele levou a namorada pro navio, ele não quis assumir pra galera que ele tava namorando e saiu do navio dizendo que ia namorar. Eu falei, pra cima de mim? Tem que explicar melhor isso daí, porra. Não dá. Melhor não entrar nos detalhes. Porra, não. A gente foi solteiro, né? Saiu de lá, o navio desatracou e aí... Aí você atracou, O né? navio desatracou e a gente atracou. Mas então, voltando na pergunta. A gente é amigo pessoal fora da academia, a gente tem esse vínculo, enfim. E assim como você falou que teve a conversa franca com ele, eu sempre percebi em você uma pessoa muito transparente em relação Barreto academia e Barreto amigo do Ítalo. Eu queria que você falasse um pouco mais... como lidar, e isso acontece em alguns casos até pra gente que é personal, a gente acaba criando um vínculo de amizade com muitos alunos e clientes e que muita gente tem dificuldade de separar as coisas. Como é que você lida com essa separação do PJ para a pessoa física e o que você pode dar de instrução para as pessoas que têm essa certa dificuldade? Cara, vocês lidam, o Thales pode falar muito mais, não sei se os outros foram gestores, mas o Thales aí que foi. O profissional de educação física, ele é muito vaidoso, né? Puta que disso, pariu, né? demais, É muito vaidoso, doido. cara. Vê o Thales aí com esse cabelo dele, como não é vaidoso. E olha que eu sou um dos menos vaidosos, Não é velho. vaidoso, não. Sério, né? Que é vaidoso. E é difícil você gerir os anseios dessas pessoas. Então, cara, como um gestor, mais uma vez, eu tive uma facilidade de já ter o filho da gestão em mim lá atrás, quando comecei a trabalhar 15 anos como office boy, etc e tal. Eu tive o filho da gestão e é dever de cada gestor separar as coisas. Você tem que ser imparcial, você tem que ser exigente, você tem que ser imparcial e você tem que ser, acima de tudo, justo. Tá entendendo? Para você não deixar sombra de dúvida da sua pessoa, das suas atitudes. Tá entendendo? Então, graças a Deus, por onde eu passei, eu sempre fui muito imparcial. E se eu tivesse com o meu rabo de um amigo meu que era colaborador comigo e daquele que era um externo que pouco lidava comigo, eu fazia do mesmo sentido e talvez até mais, né? Porque, na verdade, o cara que é meu amigo, eu cobro muito mais. Então, eu tenho dois caminhos, cara. Tem que ser da pessoa, ter a consciência, porque o grande problema, você começa a não ser justo quando você é parcial, cara. Total. Quando você é parcial. Faz e aí sentido. você acha, não, mas pô, meu amigo, né, cara? Eu não posso fazer aquilo dali, cara. E eu falei, cara, por várias vezes, quando eu sentei com os meus amigos, tive 3 grandes amigos na gestão, né? O Thales, o Diego e... Ítalo. Tô zoando. Você não foi da gestão. Ó a vaidade, ó a vaidade. Me põe nessa porra aí. Roxinol? E o Diego Roxinol, né? Que foi um cara que foi assim, até meu mentor, assim, quando eu comecei 24 anos, virei gerente, ele era o cara da empresa que tinha experiência e estava ali junto comigo, o pau comia o tempo todo. E não existia sombra de dúvidas para ninguém dentro das nossas academias que existia um favorecimento. Muito pelo contrário, quando esses caras faziam merda, é aí que o pau comia mesmo. Eu falei, cara, tu não pode falhar. Porque se tu falhar, vão achar que eu tô passando a mão na tua cabeça, cara. Entendeu? Então, tem que ser da pessoa. Você tem que saber, cara, eu preciso ser justo. Porque a vida, ela te entrega aquilo que você vai entregar hoje pra ela. Vai te devolver. Irmão, se você for parcial, se você for injusto, tu vai sofrer lá na frente, tu não vai ser um cara de sucesso, tua empresa vai declinar, tua gestão... Cara, então, enfim, eu sempre fui um cara... chega, né? A conta chega. E eu sempre fui um cara que busquei alta performance, né? Sim. E ao buscar alta performance, pra mim, entregar resultado. Entregar resultado é muito além dos números. E isso eu falava pra galera o tempo todo. Cara, bater meta é o que menos me importa, porra. Você tem todo um trabalho por trás. Gestão, entender dos números, saber onde você pode trazer, qual tipo de evento, quem você tem que dar feedback, quem não tem, quem você tem que mandar embora, sabe? Então, um pouquinho mais tem que ser da pessoa. A pessoa tem que ter a consciência do feeling, senso. né? Saquei. Cara, isso é fantástico. Tipo assim, eu passei por tudo isso ao lado do Barreto e uma das coisas que eu ia falar antes de você falar é exatamente a capacidade que ele tem de separar bem as coisas do pessoal do profissional. Ele lembra muito meu pai. Comecei a trabalhar com meu pai e muito se falava, né? Trabalhar com família é complicado, porque o cara acaba amansando muito. Meu pai nunca teve esse negócio. Ele batia mais na gente quando a gente trabalhava com ele. Então ele cobrava mais de horário, cobrava mais de profissionalismo, mais de tudo. E ficava realmente no meu pé. Ele falou, cara, eu tenho uma responsabilidade muito maior sendo seu pai e sendo seu chefe. Porque eu tenho que te educar como homem que está começando a trabalhar, tá? E também eu tenho que treinar você para ser um bom
colaborador, independente da onde você vai trabalhar. Bom profissional. Você só tá começando comigo. E, cara, todo mundo que chegava no Barreto e conhecia o Barreto dentro da academia, via como é que ele era um cara rigoroso, criterioso, bem, assim... Chegava a ser ranzinza, né? Uma carinha fechada, gostosa. Centrado. Chegava? E as pessoas não entendiam quando eu estava com ele no ambiente fora da academia. E eu lembrei de uma situação que eu estava com a Roberta, que é hoje a atual minha mulher, só que ela era minha amiga. A gente estava na praia. E aí a gente estava curtindo na noite, na festa. E tava lá, então um dos nossos amigos, o Diego, ele tinha tomado todas, mano. Tomado todas. E aí eu já percebi que o bicho tava um pouco meio pra frente, Alterado. né? Alterado. Ele já lembrou aqui, da risada. Hoje a peruca sai. Dessa. Mano, aí daqui a pouco ele tava lá e... Velho, eu tô conversando com uma Passa aluna. na cabeça dele. Tô conversando com uma aluna e o Diegão, velho, chegou e meteu a mão na minha prótese capilar, vulga peruca, e, velho, e tentou tirar. Na hora que ele tentou tirar, eu senti ela dando uma deslocadinha na frente, eu tava na frente da minha peruca. Sabe você que tá ouvindo agora, por exemplo, você tá andando com um tênis bem velho, começa a sair a solada do sapato? Só faz o barulho assim, ó. Xilep. Foi isso que aconteceu. Nesse momento, o que aconteceu comigo? Eu fiquei louco, mano. Eu saí do corpo e a Roberta não entendeu nada. E tentando indo pra cima dele e tal. E o Barreto entrou na minha frente e falou: calma, porra, calma. E eu empurrando o Barreto, isso, aquilo, outro, sai daqui, isso aqui. Chega a Roberta e fala, me puxa pro canto. Pelo amor de Deus, ele é seu chefe. Eu falei, meu chefe, porra, aquele não é meu chefe. Aquele é meu amigo. Eu não tô nem aí, eu vou mandar ele tomar no cu se eu tiver que mandar, porque aqui ele é meu amigo. Entendeu? E aí eu virei pra ela depois numa situação diferente. Teve o André Coelho também, né? Queria meter a porrada no Diego depois. Aí falou, porra, Thales, pede desculpa lá, seu chefe. Aí depois ficou no meio lá. Falei, calma, tranquilo. Velho, e aí num dia depois, a Roberta falou, cara, você é muito doido. Você podia ter prejudicado o seu trabalho por conta de um desentendimento com eles. Eu falei, cara, eu sei exatamente onde eu tô pisando, porque eu conheço como o Barreto divide bem a situação. E hoje em dia a gente analisa essa qualidade, eu não nem falo qualidade, mas essa característica como um diferencial, mas não deveria ser. Por mais que você seja a mesma pessoa, o Thiago Barreto é um só. Ele é um só, mas ele tem que saber ter inteligência emocional para entender como se deve agir em circunstâncias distintas. E ele sabe muito bem fazer isso. Eu acho que isso é um grande diferencial do processo de gestão dele. Porque hoje, nesse podcast, ele me deu várias respostas muito importantes na minha carreira. Hoje eu descobri o porquê que eu não ganhei o Excelência, entendeu? Porque ele me cobrava mais, entendeu? Eu era amigo dele, falando, não vou dar prêmio pra ele não, meu parceiro. Porque o padrão era mais alto, né, mano? Porque ele vai ter que ser muito melhor do que... muito maior. E aí, infelizmente, no ano que você ia ganhar, veio a pandemia. Então a culpa não é minha, irmão. O cara que comeu morcego te fudeu. Cara, aproveitando esse gancho aí... Quis correr mais rápido do ano passado, acabou. Aproveitando esse gancho, é importante... O que você acha hoje importante um gestor... Quais são os pilares que ele tem que ter muito bem definido? E hoje, o que você vê aqui que você, cara, é esse ponto que hoje eu estou buscando melhorar nisso? Ô Diegão, não tem pilares, tem um só. Porque se você falar, o gestor tem que ser ético, gestor? Isso é da essência do cara, irmão. Se o cara não for ético como gestor, ele não é ético em porra nenhuma. Boa. Tá entendendo? Então tem que ser da essência, então isso não é pilar. Isso é essência. Princípios ali no caso. É princípio, entendeu? O cara tem que ser comprometido. É da essência, irmão. Engajamento, comprometimento é questão de caráter. Tem que estar dentro da pessoa. Qual é o principal pilar de um gestor? Ele tem que ser muito justo, muito exigente, mas muito justo. Tá entendendo? Entendi. Então vocês têm que ser um exigente muito justo. Esse é o principal pilar. Porque assim, a vida toda vai ter pessoas que você vai mandar embora que vai te odiar, irmão. Vai ter pessoas que você vai mandar embora que hoje ela vai te odiar, daqui a 2 anos ela vai te agradecer, cara, obrigado por aquele momento. Eu já tive várias pessoas assim. Então, assim, não deixa dúvidas para as pessoas de quem você é, se você é justo ou não, que é o que a gente estava falando há pouco aqui. Então, dos principais pilares, cara, o que eu posso fazer? Porque, assim, gerir empresa, primeiro você vai gerir pessoas.
E cada um tem uma personalidade, um jeito, um anseio. Pô, mas infelizmente a maioria das pessoas entende que tem que ganhar mais para poder trabalhar mais, não o contrário, tem que trabalhar mais para poder ganhar mais, né? Para você mostrar quem você é, qual é o seu valor, o que você faz, o que você tem para entregar para aquela empresa ali, para naturalmente ela poder te entregar. Eu falo para todo mundo, porra, há 10 anos atrás eu entrei na Bora ganhando R$1.000, porra. R$1.000, né? Em 6 anos eu saí de chefe de recepção para gerente regional. Para 40 mil, né? Aí, quem dera. Mas então assim, cara, primeiro você tem que saber gerir pessoas, né, cara? E aí que é o princípio de tudo. Porque se você for gerir, você não consegue. Se você for sozinho na tua empresa, você não vai conseguir fazer tudo. Se você depender de pessoas, até para fazer um serviço, se você não for gente boa com a pessoa correta, etc., a pessoa não vai querer fazer serviço para você mesmo, você pagando o maior valor possível. Então, cara, princípio, qual é o principal pilar de um gestor? Ele tem que ser um exigente e muito justo, entendeu? Porque a equipe tem que estar no mesmo alinhamento dele em relação a isso. Porque eu perguntei porque eu vejo muita gente hoje que é gestor, mas ele é extremamente técnico. Ele não entende sobre pessoas. E tem gente que é muito boa com pessoas e falha na técnica, entendeu? Isso é o tempo todo. Então, mas o cara que é muito bom como pessoa e falha na técnica, ele não sabe dizer não, né? Não sabe dizer não, irmão. Por isso que ele paizão ali, por isso que ele é muito bom, porra. Né? Você já ouviu o cara falar, porra, ele é um ótimo líder. Me dá aquele. Não, tudo que a gente falava pra ele dava um jeito de fazer. Ele não sabia te dizer não, né, irmão? Aí é ótimo, aí é fácil ser um ótimo líder, né? E não é uma coisa que eu busco pra minha vida, não, irmão. Muito pelo contrário. Tem muita gente que fala, você quer amado, você quer ser amado ou quer ser respeitado, né? Então justamente entender então, que quando você vê essa diferença do cara que sabe gerir pessoas, mas não tem nada de técnica, ele não sabe gerir porra nenhuma. Essa é a grande verdade. Nem pessoas. Entendeu? Nem viver, ele sabe. Não sabe. Agora, trazendo um pouco mais para a pergunta técnica, sem querer virar aqui uma palestra, você tem que buscar ferramentas sobre gestão. Quais são os seus gaps como gestor? Cara, o Thales, quando entrou, ele era extremamente técnico. Quantas e quantas vezes eu sentei do lado dele ali e ficamos ali, cara, calma, repete e tal, e faz, folha de ponto. Você lembra daquela história do CRM? Mano, daqui a pouco o camarada chega e fala, Thales, você tem que fazer o CRM, mano. Cadê? Você já mexeu no seu CRM? Eu falei, Barreto, eu só tenho CREF, mano. Eu não tenho CRM. Aí ele começou a rir na gerência. Eu pensei que o CRM... Era de médico? Era, pô. Era o Conselho Regional de Medicina, né? Eu falei, não, Barreto, eu não sou médico, porra. E na época eu me relacionava com a médica. Eu falei, a Camila tem o CRM. Agora eu não. Cara, que aí tô dormindo assim, caraca, velho, entrei na Boritec e já virei médico, pô. Tá diferenciado mesmo. Porra. E pra quem não sabe, CRM, na verdade, ele é um programa que você pode customizar pra você entender todo o ciclo de vida do teu cliente ao tempo do dia que ele entra até o dia que ele sai ou permanece com você, quais as coisas que ele comprou, que ele adquire, vocês, né, vão cada vez mais precisar disso daí, para vocês já te entregarem o produto. E aí, cara, realmente foi engraçado, porque eu perdi as forças e eu ria porque eu vi que foi na ingenuidade que ele falou aqui dali. E aí eu abri e mostrei, então assim, isso é a prova. Então, ou a pessoa, só que, cara, você não saber, sabe qual foi uma prática que eu sempre tive na minha vida? Quando alguém falava alguma coisa e eu não sabia, na mesma hora, caralho, o Google, porra. Google te ensina tudo. Durante meu período de faculdade, o professor não me ensinava porra nenhuma, que me ensinava era o YouTube, porque eu não conseguia entender o que o cara tava falando. Aí no YouTube eu conseguia parar, entender. Por isso que o EAD explodiu. Porque no EAD você para, você volta, você entende muito mais. E aí, e principal de tudo, o professor tá te dando aula de empreendedorismo. Professor, você fez o quê? Não tem empresa não, só dou aula. Caralho, então você quer ensinar o quê na vida? Entendeu? Então, o grande problema qual é o grande que a pessoa pode fazer? Qual é o grande passo? Cara, buscar melhorar naquilo que não sabe. Você, quando eu virei gestor, não sabia de porra nenhuma, mas eu fui buscar informação. O Murilo Gun, completando isso que você falou, o Murilo Gun fala muito disso, né? Que a escola ela é um modelo totalmente engessado de ensino. Arcaico. Porque quem tem mais facilidade para entender o que uma pessoa está palestrando falar, ela pode performar bem, mas tem gente que não é assim, que por exemplo, é o caso do Barreto, é um pouco do meu caso. Eu não, tipo assim, o professor está falando ali, na pressão, às vezes eu não absorvo o suficiente para entender, mas se for com calma, dando pausa, pesquisando por fora, tudo são formas de você aprender alguma coisa e performar melhor. Então, a capacidade de você conseguir também entender o que aquela pessoa desenvolve melhor e explorar o máximo daquela pessoa. Por exemplo, o cara que é muito carismático, a gente consegue explorar esse ponto dele.
O cara que é muito técnico, a gente consegue explorar esse técnico, que foi o que você fez quando teve um na praia. Você falou, quem que é bom para produzir um evento para a Bodytech? É o Thales e o Carlinhos. Eles sabem lidar com isso. Eu quero os melhores nesse ponto, porque é isso que eu preciso. Eu posso ter um puta de um profissional que sabe tudo sobre fisiologia e tudo mais, sabe tudo do CRM, do CREF, sabe de tudo. Mas aí, ele, para formar um evento que tinha um caráter de entretenimento, pode não ser a melhor pessoa. Então você pegou os melhores que você avaliava naquele momento. E hoje você não precisa se matricular numa graduação, num curso. Não estou dizendo que não é importante, pelo contrário, eu mesmo faço MBA, mas você não precisa se matricular num curso para você assistir um monte de aula de quem você nem conhece. Você pode contratar aquele pacote de aulas daquele cara, daquele professor, porque você é dele que você quer assistir a porra da aula. Entendeu? E vai aprender muito mais, né? Vai absorver muito mais, cara. Porque você se identifica com aquilo, né, cara? Exato. Então é uma mentoria, né? Você, cara, eu quero aprender isso. Cara, quem é o melhor? Você? Então, cara, eu te pago, você me ensina o que eu preciso aprender agora. Me carrega na mão, né? Isso prova, a primeira pergunta que a gente falou sobre gestão de academias, isso prova que o mercado ele ainda é amador por culpa dos empresários, né? E hoje você tem uma gama, você tem um monte de gente que te dá a oportunidade de você aprender sobre isso aí, entendeu? Então, se basta o cara ir lá e procurar informação. Cara, legal. Uns episódios atrás, Barreto, a gente falou sobre coisas inusitadas que acontecem na academia. E cada um aqui trouxe uma história engraçada, aliás, várias engraçadas. A tua ganhou, tem jeito. Várias engraçadas. E assim, a gente sabe que você como gestor, você lida tanto com os funcionários, né? Ali, sua equipe, quanto com alguns alunos. Porque como você tem o hábito de treinar, você está sempre ali na academia, com o cliente ali e tal. E com certeza deve ter aquele cliente mais exaltado ou aquele mais feliz, né? Que deve querer tirar alguma satisfação com você ali no tete-a-tete. E, cara, eu quero saber, assim, conta aí alguma coisa inusitada. É o famoso, vou falar com quem manda, né? Eu quero falar com quem manda. É o dono da academia. Eu falei, cara, eu estou... É que se a gente for parar, se eu fizer agora aqui uma linha do tempo, nossa senhora, vai ter que fazer outro podcast só de falar de coisas inusitadas, né? Sair na porrada é o tempo todo, né? Que o cliente acaba querendo assim. Você tem um cliente que é mais tranquilo e tal, tem aquele que, eu sou isso, aquilo. Que cliente de academia, cara, você descobre que ele sabe muito de academia, né? Muito. Porque o cara é arquiteto, o cara sabe de lei, porque isso não pode não, porque a sala tinha que ser maior, porque o som tinha que ser assim, Você faz o quê, amigo? Não, eu passei no concurso público procurador. Eu falei, porra, mano. Calma aí, caralho. Eu não construí uma academia de 6 mil metros quadrados sem saber o que eu tava fazendo. Pode ser que realmente a gente tenha que fazer uma adaptação. Isso tem muito assim, né? Mas, cara, eu tenho uma prática muito interessante que quando eu sei que o cara tá exaltado, eu não chego pedindo calma, né? Deixa o cara falar. Primeiro que eu faço, Ítalo, antes de mais nada, antes de ouvir o que você tem pra falar, antes de entender o que aconteceu, entender os dois lados, eu quero te pedir desculpa. Quero te pedir desculpa porque, cara, o nosso ambiente de academia não é pra te estressar, não é pra te deixar agitado, é pra você relaxar, pra você ter sua válvula de escape. Então, sim, independente do motivo, você estando certo ou errado, se a gente já causou esse incômodo em você, nós já estamos errados. Me desculpa, esse cara já faz assim, já desarma, acabou, né? Desarma. Acabou, o cara desarma na hora. Aí o cara já, aí ele vai, fala, daqui a pouco, eu até me excedi também ali e tal, mas porque lá eu dei o primeiro passo. Mas voltando ao assunto principal de inusitado, me recordo assim que logo que eu virei gerente, assim, na primeira semana, assim, tem 10 anos, e o encarregado... Você virou gerente lá no Lago Sul, foi o primeiro que você... Não, eu virei gerente em Vila Velha, sim. Quando a Bodytech inaugurou em Vila Velha, ela estava inaugurando a 27ª unidade da rede, hoje tem 100, né? E a gente chegou a dobrar de tamanho em 15 meses, na verdade, né? Então, isso tem 10 anos. E eu entrei como supervisor, que é chefe de recepção, atendimento e vendas. 6 meses depois eu virei gerente ali. Moleque ainda, 24 anos, nem formado tava, enfim. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí na minha primeira semana, ainda aprendendo a lidar com aquelas situações ali e tal, mas já dominava muito bem, na verdade. Chega o encarregado da limpeza e fala, Thiago... cara, cara, me ajuda. Tem uma mulher que todo dia tá cagando lá no banheiro. Eu falei, porra, ainda bem, né? Tá bom. Ainda bem que ela tá cagando no banheiro, né? Porque se não fosse lá, fudeu. Ele falou, não, calma, tô nervoso, cara. Cara, a mulher tá cagando dentro do box. Caralho. Aí eu olhei pra ele e falei assim, com um vaso sanitário, ela tá cagando dentro do box e depois... Ele, não, cara, ela entra pra tomar banho. Nossa. E ela caga. Nó.
Falei, mas você sabe quem é ele? Cara, eu desconfio de quem seja. Aí, o que eu fiz, cara? Eu falei, cara, vamos monitorar, né? E qual vai ser o tipo de abordagem? Eu com 24 anos pra falar com uma mulher da cada de 30, quase 40 anos. Rapaz, foi... Aí eles começaram a monitorar. Aí que eu fiz? Botei uma pessoa lá dentro e disfarçar, cara. Quando você vê essa mulher, você começa a limpar por ali e fica limpando até ela sair do banho. Porque aí a gente vai saber se foi ela ou não, né? E aí, cara, primeiro dia, a filha da puta não cagou. Travou. Prisão de ventre. Aí eu já falei, porra. Se sentiu pressionado. Aí eu falei, pô, vocês já estão errados, né, cara? Porque já não é essa mulher. Aí no segundo dia, ela não foi. No terceiro dia, veio, cara, forte a parada. Ó. E aí, mano, a mulher sai. Quando a mulher sai, tava lá, toletão. Nossa. O filho. Dentro do box de banho, cara. Recém-nascido. E ela ainda tentava jogar pelo ralo, assim, pela grelha do ralo, assim, né? Mas, porra, não ia. Aí, cara, pronto. Aí veio assim, aí eu falei, cara, que eu posso... Cara, como é que eu vou falar pra essa mulher, cara? Não tem como eu falar pra ela, pô, senhora, a senhora tá cagando no box, não tem como, né? Se fosse o Thales, era capaz de falar. Eu falei, não tem como. Aí eu pensei, falei, cara, já sei, vou sentar com ela, criar uma... Eu peguei alguém que tinha mais intimidade com ela, assim, tal. Aí me aproximei, tipo, uma semana, assim, e perto um certo dia eu falei assim, fulana, me ajuda numa parada, inclusive, foi bom você estar aqui. Você malha a tal hora, né? Ela malha de manhã cedinho, 7h30, 8 horas, assim. Então, quando você sai, já que você usa o banho, tem alguém que tá cagando no box, você acredita? Você acredita que uma doida que tá fazendo isso? Você acredita que tem alguém que tá cagando, mas a gente não tá conseguindo pegar. Como? E é mais ou menos na hora ali que você tá saindo do banheiro. Eu não sou bobo pra dizer que é mais ou menos na hora que você tá tomando banho, porque ela fala assim, tá me acusando, né? Eu queria acusar, mas não dava. E aí ela falou assim, ela regalou um olho assim, ficou branca e falou, que absurdo, gente. Com um monte de vaso lá, eu falei, pois é, isso, só que a gente não tá conseguindo identificar quem é. Só que se eu identificar a pessoa, eu vou ter que falar com ela, né? Porque, porra, pelo amor de Deus, cara, é até falta de respeito com a moça da limpeza que tá lá assim. Aí ela falou assim, nossa, que absurdo, eu vou passar a olhar pra você, pode ficar tranquilo, meu irmão. Nunca mais mudou até o horário de treino que eu falei assim, cara, agora vigia se ela não tá cagando em outro horário, né, porra? Provavelmente ela tá vendo de fralda. Você que tá ouvindo o podcast, não ouça na hora do almoço, eu aconselho você. Mas você tá avisando depois, eu já ouviu essa parte. Menina é inteligente. É porque antes ele tava contando a história, eu não conseguia avisar antes dele contar. Agora teve uma outra situação inusitada, assim, até feia, que foi uma moça, assim, acabou as aulas, assim, tinha um lounge, assim, cheio de sofá. Uma cliente foi com as amigas, tirou uma pulseira de ouro. E na conversa a pulseira caiu, né? E aí depois elas foram embora. Cara, ela foi embora, não deu 5 minutos que ela tinha ido embora, ela voltou correndo. Só que quando ela saiu do sofá, um senhor sentou. E esse senhor era um advogado mas pica. E além de ser um advogado pica, cara bem sucedido, bom, pagava academia pra mulher, pra sogra, pra sei lá, enfim, era o meu melhor cliente, né? Porque num cartão só eu passava uma boletada ali de, porra. Arrasta pra cima. E aí, cara, ela volta correndo assim, e ele sai e ela vai e me procura. Nisso que ela me procura assim, eu olho na câmera e realmente eu vejo que ele, assim que ela sai, ele senta, e ele bota a mão assim, olha pra mão, bota a mão no bolso e já levanta de imediato. Aí quando eu vi aquela imagem, eu falei, cara, eu não tô acreditando, cara, que esse cara fez isso. Aí eu falei, qual é a minha estratégia de conversar com ele? Fulano, por acaso, quando você sentou ontem ali naquele sofá ali, você não viu uma pulseira de ouro não, de uma cliente, uma pulseira de recordação, que a mãe que deu, que sei lá o que ele? Eu falei, foi anteontem, eu vi que na cama você sentou ali, mas não dá pra ver se realmente ela deixou lá, né? Aí ele, não, me recordo mesmo, vi até uma moça correndo, né? Então eu falei, pois é, ele... Cara, não vi não. E isso é até... Vou te dar uma dica como advogado, tá? Isso é até tem que tomar cuidado, porque se chegar lá no juiz, pode chegar pra ele e falar assim, não, eu vi que você... Aí o juiz fala assim, a câmera aumenta, dá zoom? Aí ele falou assim, não, mesmo que você falar que se der e se não ficar nítido que é uma pulseira, o cara fala assim, não, era meu pente, você não viu que era meu pente não? Eu falei, caralho,
caralho, mano, o cara não precisava daquilo, era uma pulseirinha de ouro simples, entendeu? Caralho. E aí você fala assim, como é que é? Eu cheguei pra ela e ela falou, eu tenho certeza que foi ele. Eu falei, olha, o máximo que eu posso fazer, você fazer um boletim de ocorrência, eu te entregar as imagens, você levar pra polícia, ela entregar pra polícia, na verdade, e aí vê lá, agora, aí você fala, cara, como é que pode, né, cara? Não precisa daquilo, mora num apartamento de frente pro mar, um por andar, paga pra família inteira, e pegou mentindo, aí fala, não, beleza, achei, tá aqui, ó. Cleptomaníaco. Ser humano. Cleptomaníaco. Complicado. Outra coisa que eu quero saber também... Exato. Outra coisa que eu quero saber do Barreto é o seguinte. A gente tá falando aí do mercado fitness antes, né? Da pandemia. Você falou um pouquinho sobre esse período que está se passando agora, de você ter perdido alguns colaboradores. Provavelmente a base de cliente também deve ter diminuído, obviamente, por conta da situação econômica do país. Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente, um pouco das estratégias utilizadas pela Bodytech para se manter viva no mercado, com a força que ela tem, porque a gente conseguiu observar no mercado empresas do ramo que realmente fecharam as portas, né? Então, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Cara, então assim, é triste pro mercado quando você vê um mercado que, como eu falei, era amador, já vinha em crise, e é triste pro mercado você ver um monte de academias fechando. Na palavra do presidente da CAT, falava mais de 35 mil academias, hoje fala mais de 29 mil academias em 12 meses. Então é muito ruim pro mercado, mas ao mesmo tempo é bom também para a concorrência. Porque, porra, você vai pegar uma galera ali que tá órfã de uma academia. Então eu tô com uma academia concorrente recém-fechada definitivamente em Goiânia. Tô com uma fechando essa semana em Recife e eu tô bem posicionado naquilo dali. E aí qual é a grande estratégia? Cara, perder. Se você conversar com um dono de academia hoje, o cara fala, porra, tô ganhando muito dinheiro. Cara, ele tá mentindo. Eu garanto pra você que ele tá mentindo. Cara, eu cuido de 12 academias em 8 estados diferentes. Nós temos 100 academias no Brasil. Se o cara falar que tá ganhando dinheiro, tá mentindo. Agora, ele pode sim não tá no prejuízo. Tá empatando. Empatando, trocando cebola, eu costumo dizer, né? Mas ganhar dinheiro, cara, esquece. Então, ao mesmo tempo, o que nós fizemos ali? De envelopar aquilo tudo ali, porque você tem o cliente que perdeu a renda. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é, vou sair da academia, né? Porque ele não entende aquilo ali como uma questão importante para a vida dele, ou ele vai para uma academia mais barata. E você tem uma parcela significante que tá com medo. Tá com medo, porque mora com gente de grupo de risco, que tem uma série de coisas assim. Então, o que nós fizemos, cara? Num trabalho muito árduo, assim, porque naquela pressão do fechamento, era uma crise sem manual, gente. Você não conseguia olhar para trás e falar, peraí, deixa eu ver o que aconteceu no ano de 2000 e ver para... Não! Hoje, se acontecer próximo, a gente pelo menos já sabe o que agir. Porra, nunca se viu falar em layoff no Brasil, eu não sabia que porra era essa, fui saber através da Bodytech e da CAD, que fez o maior programa de layoff existente no Brasil para o setor fitness. Layoff é uma coisa que você se faz para fábrica, quando pega fogo, grandes empresas, grandes indústrias, para não deixar a pessoa desempregada. Foi lá, estruturou, montou uma plataforma de treinamento, etc. e tal, entregou. Então, nessa confusão toda, o que nós fizemos? Trouxemos definitivamente o cliente para o centro do negócio. Né? Então vamos buscar ser cada vez mais pró-cliente. O que a gente pode entregar para o cliente dali? A gente vai voltar com menos aulas coletivas, a gente vai voltar com a equipe mais reduzida. Eu tinha 8 recepcionistas, agora eu tenho 4. Porque, cara, a área de serviço, que é principalmente a academia, o que pesa? Cara, é pessoal, né? Pessoal. Então, só que ao mesmo tempo você não pode deixar de entregar a tua qualidade. Você depende dessas pessoas para poder entregar. Então, como que eu posso fazer para compensar o cliente dessas perdas? Né? Então, cara, a gente pegou, por exemplo, um plano anual. Cara, o plano anual, o trancamento dele, até o dia que a gente resolver mudar de opinião, talvez a gente nem mude, ele passa a ser um trancamento infinito. O cara pode ir lá e trancar por quantas vezes quiser. Cara, a gente criou o BT Home, que aí vem um outro adendo. Quando a academia fechou, ninguém tinha uma plataforma online pronta. Por obra do destino, a Bodytech tinha um BT Fit. Tinha o BT Fit. O BT Fit explodiu de download, explodiu de usuários, etc e tal. A gente falou, opa, e era uma coisinha que tinha ali, que a gente usava, etc e tal, não decolava, e do nada, pô, tá aqui. Então a gente já tava léguas avançados em frente de outras academias. Então a gente conseguiu entregar isso. Com o tempo o BT Fit foi se tornando, porque, pô, você pega lá o professor pica das galáxias de Wolfit do Sudoeste, me monta uma plataforma dele e tá porra do caralho, tá dividindo parte do trabalho dele. Eu falei, então, peraí, então nós ganhamos as concorrências dos grandes players do mercado locais, né, que graças a Deus eles fizeram isso, porque eu acho que é importante fazer.
E aí a gente falou, cara, então preciso agora, o cliente enjoou da aula, enjoou da live, preciso entregar algo humano pro cara, que é o BT Home, que é uma aula coletiva, através do Zoom, pelo aplicativo da Bodytech. Você entra lá, você escolhe o horário da aula, você interage com o professor e com as pessoas que estão fazendo em um determinado horário. Então a gente passou a entregar aquilo dali muito maior. Nós trouxemos a lei do online, 7 dias grátis e cancela para dentro do balcão. Cara, sei lá, matricula, cara. Se você não gostar, a gente cancela, não te cobra nada de multa, né? Então assim, a gente foi envelopando cada vez mais, foi flexibilizando. O cliente que não quisesse retornar, a gente mantém o plano congelado por tempo indeterminado. Cara, tem muita gente com plano congelado ainda. Então assim, eu fui trazendo o cliente para o centro do negócio para poder entregar cada vez mais para o cliente alternativas e a gente conseguir manter pelo menos uma base ali. E aí começou uma outra parte importante, que foi o seguinte, cara, o cliente que estava preocupado, pô, vou ficar pagando academia e tal, que sei lá o quê. Aí quando eu entreguei o BT Home, ele falou, opa, peraí, mas eu só uso o BT Home se eu estiver ativo? Então agora nós temos uma academia omnichannel. Nós temos a estrutura física, nós temos o BT Fit, que é as aulas on demand. Thales, inclusive, foi um dos maiores usuários enquanto gestor, fazer para que os clientes conhecessem. Que é o on demand de aula gravada, você faz onde quiser, no horário que quiser. E nós temos o BT Home agora. Então o cara tem diversas opções. Isso fez com que os clientes destrancassem a academia porque ele tinha uma parte de atividade física. E aí se engana quem acha que, porra, parece que a atividade física bombou durante a pandemia, porque eu vou no parque e o parque tá lotado. Pô, o parque tá lotado porque as academias estavam fechadas, caralho. Exatamente. Tem um estudo recente que saiu da Fiocruz, agora do Oswaldo Cruz, que 67% dos brasileiros estavam sedentários durante a pandemia, então não tem nada disso, né? Então, assim, o mercado ele ficou muito complicado. Nós, como Bodytech, fomos buscando o cliente, trazer o cliente para o centro do negócio, tentando melhorar o máximo possível e sendo transparente com os colaboradores e com os clientes. Cara, os colaboradores a gente mostrava tudo que a gente estava fazendo e com os clientes falava, olha, cara, tá difícil, mas a gente está aqui se mantendo de pé para entregar para você, lutando para que as academias não fechem, mostrando e sendo rígido com os protocolos de segurança. Eu cancelo o contrato se o cara insistir em não usar máscara. Eu prefiro não ter esse cliente do que eu ter ele atrapalhando os outros que querem vir. Então a gente, de alguma forma, assim, agora, o pós-pandemia, que está longe de chegar, não se engane, porque vocês viram que nos Estados Unidos todo mundo está vacinado, está sem máscara, então esquece, irmão. Nós estamos falando de Brasil, polarização política, negacionismo, maluquice, corrupção, a porra toda. Vai demorar para chegar. E então esse pós-pandemia vai ser muito bom para as academias. Ô Barreto, você falou, a gente tem muitos ouvintes que não são donos de grandes academias, né? A gente tem os ouvintes que são de academias pequenas. E aqui a gente falou muito sobre esses programas de BT Home, essa quantidade que a Bodytech, por ser uma empresa com grande estrutura, tem. Mas e as empresas que não têm tanta estrutura, não têm tanto recurso ainda, como atender o cliente, como a Bodytech atendeu, não no sentido de criar um programa assim, mas de oferecer boas experiências durante um período crítico, como as empresas pequenas conseguem fazer isso? Ô Ítalo, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, cara. Tecnologia é barato pra caralho hoje em dia. De graça. De graça. E você tem um monte de opção. Basta você ter uma conta no Instagram e fazer a porra da live, que foi o que a maioria das pessoas fizeram. Pô, o Zoom, você pagar uma conta do Zoom é mixaria, é besteira. Então assim, cara, se você vender um plano anual, você paga e ainda sobra. Você pagar um cara de marketing digital, pô, eu não posso pagar o Pica das Galáxias. Deixa eu pagar o carinha que tá começando aqui, porque ele vai fazer alguma coisa melhor do que eu. Então, assim, não há desculpa para assim dizer que, cara, não sei o que fazer, não tenho recurso, não tenho poderio financeiro. Essa é capacidade de gestão, de pensar. E eu digo, cara, se você não pode ser gestor do seu próprio negócio como dono, contrate uma pessoa que vá fazer isso para você. Tá entendendo? Então, assim, não é desculpa dizer que não tem condições. Porque você ter um Zoom, criar uma aula online, cara, porra, o YouTube, você bota lá, se você ainda der a sorte, você tem uma academia pequena, de repente tua academia bomba no YouTube, você ainda monetizar ainda. Então, enfim. Subnicho, né, velho? Acho que se você entender o que o seu cliente precisa e subnichar ali e criar programas específicos, trazendo um cliente pro centro, você consegue, seja grande ou pequeno. O problema das pequenas academias ou de alguns gestores, até talvez de dono de grandes academias, é que eles ficam muito preocupados com a concorrência. A concorrência você tem que ir lá olhar, ver o que está fazendo. Copiar não é feio, é importante deixar isso claro. Copiar é sempre mais inteligente. Porque você gasta menos energia e você aprimora um produto que já está na praça, né? É mais barato. É mais barato. Então, assim, o grande problema é que ele fica preocupado com a concorrência, fica puto com a concorrência, disputa preço,
Baixa preço, cara, a gente não baixa preço. Então, assim, porque os preços por trás, eles aumentam. Então, assim, cara, ao invés de você ficar puto com a tua concorrência, vai lá, meu irmão, busca o que tá fazendo e vai tentar fazer igual, sabe? Para de degradear, cara. Thales, se ele recorda quando ele era coordenador do Lago Sul, e eu era gerente, a gente tinha uma academia que ia lá na esquina do Lago Sul e botava uma placa: venha visitar a maior academia de Brasília por R$89, ou por 3 meses gratuito, que sei lá o que. Cara, esse cara não cansa de passar vergonha? Não cansa de passar vergonha? Porque o meu cliente já tá olhando para ele e fala que, ixi, já não quero essa academia. Tá implorando para você entrar lá, né, mano? Outra coisa, cara, eu quero ouvir um pouco mais sobre a projeção a gente sabe que, eu concordo com você, que a pandemia infelizmente não está próximo de acabar, mas um dia acredito que vai acabar. E a projeção da Bodytech em relação a pós-pandemia, o que vocês esperam de tudo isso? Você falou que espera que vai melhorar, mas a que passos isso pode melhorar? Então, assim, cara, se você for pegar hoje, você tem uma rede de academias que está abocanhando algumas outras no mercado, porque ela gosta de comprar barato. Então, se a academia não tem dinheiro, ela vai vender. Então, você vai pegar e vai crescer o número de academias em relação a isso. Ela não tá errada, muito pelo contrário, está certa, né? Mas quando você olha assim, cara, tem alguns estudiosos, até saiu recente uma pesquisa da USP, chama-se de sandemia, que é o que estamos vivendo, que é uma pandemia, não é de comorbidade, econômica, saúde mental e as doenças que você tem. E para agregar essa sandemia, vai vir o pós-Covid, que são as sequelas do Covid. E um dos pontos importantes que os estudiosos falam é que o treino de força, que vocês muito defendem, vai ser a grande válvula, porque as pessoas ficaram com sequelas grandíssimas, né? Então você tem pessoas que vão ter sequelas fortes do pós-Covid, você tem o problema da saúde mental, você tem a questão das pessoas de interagir, por isso que inclusive que eu acho que alguns profissionais que saíram da academia parcialmente foram muito inteligentes, porque eles estão explorando o business dele, mas também não estão perdendo a visibilidade dentro de um grande centro esportivo, que é uma academia, principalmente de nome, né? Então você vai ter a questão da interação social, porque as pessoas não vão aguentar. Outra, cara, a academia é um grande centro de business. Grande centro de business, network. O cara tá ali, ele precisa fazer negócio. Onde que ele vai encontrar facilmente um monte de gente? Na academia, porra, não é no bar. No bar você encontra um ou outro, mas não é o teu público, não é quem consome do teu produto, né? Então você vai ter isso. E tem um trabalho também muito importante, que é para os idosos, né, cara? Que já vinha numa ascensão muito grande. E agora você tem a preocupação dos familiares de colocar o idoso para um trabalho assistido ali. Então, cara, com todo respeito, e eu acho ela sensacional, mas eu não colocaria minha mãe, que tem 65 anos, numa academia low cost. Por quê? Porque a academia low cost, ela não tem um trabalho assistido pela academia, porém, ela não nega isso. O trabalho da no cost, eu falo que a Smart Fit, ela não nega. Se você pegar o podcast do Edgar Corona, ele vai falar: não, por que eu criei a academia, a Smart? Porque, cara, eu tenho um monte de gente que pagava R$500 e ia 2 vezes na semana e, porra, cara, ficar pagando. Mas, porra, então você paga R$39, R$69, agora é 100. Mas você não tá preocupado. Se você for 2 vezes na semana, você fala: pô, melhor deixar lá, R$69, quando eu puder, ele não nega isso. Então, ou seja, não tá fazendo nada de errado, tá? Então, você vai ter uma questão assistida, Thales, do pós-Covid, sequelas, outras comorbidades, a carência da pessoa, necessidade de interação, saúde mental, e a questão dos idosos, de uma forma geral, que isso vai vir muito forte para as academias. E aí quem tiver estruturado, né, vai, de fato, bombar nesse pós-Covid, que a gente não sabe o tempo que vai se levar. E ainda depois que, se em dezembro, se Deus quiser, eu acho difícil, mas em dezembro fala: não, beleza, acabou a pandemia no Brasil, tá. Cara, é mais um aninho que você bota para as academias começarem a se recuperar, porque não é assim não, acabou, virou a chave, vai demorar. Estudos estão mostrando que 2023 no Brasil deve cessar. Então a gente tem aí o último estudo que saiu, tem pelo menos 2021 agora está finalizando, 22 e 23 ainda, para normalizar e voltar ao normal. Ontem eu tava lendo uma entrevista com uma diretora de RH de uma grande rede de academias, e ela estava falando que os estudiosos consideram que a nossa geração começou a viver agora, que o século XXI começou agora, porque até então não tínhamos passado por nenhum grande evento igual nossos avós, os baby boomers e tal, essas coisas todas. Não, então, agora que o século XXI começou. Agora que começou a brincadeira. Eu acho que todas essas ferramentas que a Bodytech
engordou o caldo, né? Eu acho que assim, a Bodytech ela saiu na frente de muitas outras empresas, né? Outras empresas menores também correram atrás. Mas porque a gente foi transparente, Rodrigão, com os nossos colaboradores Exatamente, desde o começo. Exatamente. E tudo isso que você falou aqui hoje só leva a crer que num futuro muito próximo, né? Depois disso tudo que a gente está vivendo hoje, uma dos grandes fatores é essa exponencialidade que a Bodytech deu uma estilingada, né, em todos esses processos, né, no digital, no presencial, né, sendo transparente o tempo inteiro com seus colaboradores e principalmente com os clientes, né. E, cara, 2023, assim, a gente está falando de 2023, então vamos colocar uma data aí. Beleza, o ano de 2023. Você acha que a Bodytech em 2023 vai ter concorrente ou vai ser apenas um mar tranquilo de Oceano Azul? Não, muito pelo contrário. Já não é há muito tempo. Porque você, quando abre uma Bluefit do lado de uma Bodytech, o cliente ele é impactado porque aula coletiva, R$89, blá blá blá, equipamento de ponta, tecnologia, o cara, vou lá. Quando chega lá e fala, isso aqui é loucura, uma lata de sardinha. Aí o cara volta, mas é impactado. Você vê o cliente lá e ele sai. Você tem, em média, clientela que sai em 3 meses e retorna ao longo dos 12, 80% dela. Porque é muito diferente. Mas tem um ponto muito importante que a gente trabalha muito, a gente fez um trabalho muito grande nisso aqui nos últimos 7 anos da minha chegada para cá, que é a questão da marca, né? A questão da marca é muito importante. Então, graças a Deus, em Brasília e nos principais centros, a marca Bodytech é muito grande. Mas eu vou falar especificamente de Brasília, que é onde eu acabo atuando mais. Eu cuido de Centro-Oeste, Nordeste e Norte, né, das unidades próprias. A marca aqui é muito forte porque a gente entrega quase um pouquinho de tudo isso que eu falei. A interação, a experiência, programa, diferenciação, tecnologia. Você do cliente está treinando aqui, amanhã pode treinar em Cuiabá, no Rio, São Paulo, Espírito Santo. Você vai ganhando leque de opções. E estamos longe de ser perfeitos. Nós estamos muito imperfeitos durante a pandemia, porque a gente não consegue ser o que a gente gostaria, porque não dá, entendeu? E a gente tem que deixar isso claro, não é possível. Eu falo, cara, se você for hoje na Latam, você não consegue falar com o saque da Latam. Porque, cara, esquece, é mais fácil você comprar outra passagem se seu voo for cancelado, entendeu? Eu fiz isso. Então assim, agora se você for num restaurante hoje, o restaurante, cara, tá com menos garçons. Se você for hoje, cara, só não vê problema onde? Supermercado, farmácia e laboratório. Isso. Entendeu? Então, assim, tem que deixar isso claro. Nós estamos lá, mas nós estamos fazendo um esforço muito grande para poder chegar cada vez mais perto daquilo que a gente entende e fazer. Então, assim, que ela não vai ter concorrente, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que em alguns lugares ela não tem concorrente de ponta. Eu posso falar, em Brasília você tem ótimas academias high-end, mas não consegue chegar perto do que a gente consegue. Nós estamos com 4 academias, íamos inaugurar a 5ª em junho, quando reabriu o Versailles, a gente falou, não, calma, deixa ela fechada, irmão. Eu não vou abrir para gastar dinheiro ali, eu não sou bobo para gastar dinheiro ali, tá entendendo? Qualquer academia hoje tem base 60% do que tinha há 1 ano e 2 meses atrás. Então, assim, ela vai ter concorrente, com certeza, só que o mercado high-end, Rodrigo, ele é muito mais difícil de você entrar. Muito mais difícil, porque a grande massa ela está no low cost, por isso que você vê Cellfit, Bluefit, JustFit, que já se fundiu, SmartFit, uma hora essas academias, eu te falei isso uma vez, falei, cara, uma hora alguém vai ter que se fundir ali, porque, meu irmão, não vai ter espaço para Cellfit, Bluefit, JustFit, SmartFit, sei lá o que, Fit, então você fala, cara, é muito grande, então a concorrência está mais aí, e aí impacta nas academias de bairro, né, mas você tem que saber fazer, tem como sobreviver uma academia de bairro em meio a uma concorrência de low cost. Tem que saber o quê? Fazer gestão. Cara, Diogão, a gente tá chegando próximo do final, infelizmente, né? Do nosso podcast. O papo foi bom demais. O tempo passou rápido. Porra. Eu separei 2 perguntas. Falo pra cacete também, né? Não, mas tudo que você falou foi extremamente válido aqui. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão ficar extremamente satisfeitos com todo o conteúdo que você tá fazer a pergunta, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, cara. Pra vocês. Sem sacanagem, não é zoeira. Você tá rindo, não é... O cara já espera uma... Agora é minha vez. Pode ser que vá no final, mas não. Cara, vocês, grandes exponentes, assim, do mercado fitness, né? Como é que está sendo para vocês? De fato, sei que vocês devem ter falado isso, mas eu quero ouvir agora como gestor aqui, cara. Como é que está sendo para vocês essa nova experiência de vocês gerir o business de vocês, que é o personal training,
com uma concepção de que agora é empresa, não é mais aquele carinha que dá aula, que sei lá o que tá cagando pro aluno dele. Porque que é curioso, cara, às vezes eu recebo umas mensagens, a gente tem muito contato com pessoas que querem entrar na academia, tem vergonha, etc e tal. E aí, curiosamente, eu tenho uma sobrinha que mora nos Estados Unidos e aí ela vira e mexe, me pede alguma coisa porque sabe que eu que eu trabalho em academia. Uma vez ela me mandou, não é esse cara que é seu personal, era o Thales lá, dando no YouTube lá, umas aulas lá, que eu não sei o que, e não é desse projeto dele novo, né? E aí, recentemente, ela me mandou e falou assim, cara, tô com canelite e tal, que sei lá o que, mas, cara, quem que eu procuro? Que eu não consigo identificar a diferença de cada um. Tá entendendo? Aí eu falei, porra, mandar pro Ítalo, porque o Ítalo é especialista em corrida, canelite, etc. Em meio a essa situação que vocês estão vivendo, no quesito de mostrar para o primeiro, vocês transformaram o personal em empresa, e segundo, a diferenciação, como é que está sendo vocês atuarem juntos, sendo concorrentes, mas não sendo competidores? Se é que vocês me entenderam. Show de bola. Vamos responder pela hierarquia de idade primeiro, tá bom? Então, primeiro o mais velho. Vamos começar pelo mais novo, pô, hoje. Boa. Então vai. Millennials. O mais novo aqui. Eu, com esses meus 29 anos, estou 10 anos atrás da maioria aqui, enfim. Eu falei uma vez pro Barreto isso, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. E aconteceu comigo. Coincidentemente não, né? Surpreendentemente, durante a pandemia foi o meu ano de maior ascensão profissional e o ano que eu mais atingi pessoas com exercício físico. Então, quando surgiu a pandemia, eu lembro muito claro na minha cabeça que eu fiquei martelando ali como é que eu poderia ajudar os meus clientes que já são ativos e como que eu poderia ajudar as pessoas que ainda não são meus clientes, mas que a academia fechou e eu sabia que só iriam para a academia. E aí foi quando eu lancei um programa de treino. Então, o que eu vejo, e eu acredito que todos têm isso daí, é a gente entender como empresa, a minha empresa Ítalo Orion, a empresa Thales Sucesso, enfim, a gente suprir a necessidade do cliente e não o aluno, que é como a gente fala aluno, mas a gente sabe que no fundo ele é um cliente nosso. A gente conseguir atender a demanda dele e sanar o problema da pessoa. E a gente sendo concorrente aqui, isso para mim não impacta tanto, porque eu acredito que quanto mais enriquecido for o mercado, melhor para a gente. Quanto mais pessoas fizerem um trabalho de qualidade que a gente está fazendo, mais as pessoas que não são da nossa área vão enxergar a gente como uma autoridade, como uma coisa realmente significante na nossa vida. Então, o Diogão fazendo um trabalho excelente, o Marinho fazendo o esquema da live dele, isso não me afeta. Na verdade, isso vai enriquecer, porque a pessoa que vê o Marinho fazendo, pode acontecer de, eu gostei, tá muito forte, isso daqui tá muito já forte no mercado, mas eu não quero o Marinho. Eu conheço o Ítalo, que faz um trabalho similar, e o trabalho dele é parecido, entendeu? Então, quando conjuga, né? Quando um enriquece... Entrega um detalhe a mais que às vezes ele enxergou no Ítalo, não enxerga no Marinho. Porque eu gosto do Marinho, que ele tem um trabalho de excelência, mas eu curto correr. E eu me conecto com o Ítalo, que faz a corrida e ainda faz um trabalho de prevenção, por exemplo, entendeu? Então, quando a gente ainda faz um trabalho de TikTok. Faz as minhas biquinho. E toma todinho, ainda. Tá estourado no biquinho, rapaz. Conquistou um público importante. Porra. Tô atingindo outro agora. O cara ficou vermelho, não sei porquê. Essa zoeirinha aí, depois a gente fala dela. Mas eu acho que é isso, respondendo sua pergunta, eu acho que quando uma base se fortalece, seja o Marinho, seja o Diogo, o resto aqui se fortalece junto. Quanto mais gente é boa no mercado, melhor pra mim. E você, Diogão? Cara, eu acredito o seguinte, você tem que saber se posicionar muito bem, saber quem é o seu público ideal ali. Então, realmente, qual que é o seu público ideal? O que realmente eu sou diferente de cada um aqui? Qual é o meu ponto positivo? Que aí, se você entendeu isso, você consegue trabalhar com qualquer um. E quando você se junta aos melhores, você também vai se tornar o melhor. Então, tem que sair da base, do grande normal, você entender qual é o seu papel, entender como entregar o melhor resultado para o seu cliente e juntar com os melhores para que você também seja destaque. E não tem essa questão de concorrência. Eu vou treinar com fulano, vou treinar com Beltrano. Eu acredito que é o seguinte, ele pode muito bem fazer a live com o Marinho, depois ele faz a live com o Thales, ele corre com o Ítalo. Com os quatro juntos depois. Faz a preparação física comigo e, cara, tá tudo certo. E outra coisa, treinei aqui um pouquinho com... Não gostei? Tá massa. Mas na referência da pessoa, qual que vai ser?
Cara, eu não gostei agora de correr. Eu quero fazer uma live. Pô, vou fazer a live com o Thales. Pô, mas eu vi a do Marinho, eu também achei massa. Pô, eu vou experimentar a do Marinho. Pô, mas agora eu quero voltar pra academia, eu quero fazer uma preparação específica. Treina um pouco comigo. Então, assim, a gente juntando, são áreas parecidas, mas não são concorrentes. E o mais importante é que a pessoa entenda que essas pessoas que estão aqui são referências naquilo que ela faz. E ela vai ter segurança, vai ter qualidade, vai ter principalmente resultado. Então, isso é o mais importante. Que vocês estão passando uma grande mensagem para o mercado de profissional de educação física, e quem for inteligente vai ter isso como um grande aprendizado. Eu trabalhei com mais de 1.500 profissionais de educação física ao longo dos 10 anos, cuidando de várias unidades. O grande problema é exatamente o que vocês acabaram de falar agora. Os dois falaram uma coisa muito importante. Nós estamos nos unindo para fortalecer os nossos produtos, a profissão. Exatamente. Mas sabe quantos iguais vocês estão pensando? Pouquíssimos. Ixi, muito pouco. Cara, eu te o cara falo, não vai querer fazer um podcast com 4 e falar, não, pô, vou estar dividindo a atenção. Exato. Eu tenho um grupo do Brasil todo, a gente tem realmente um mastermind de personagens. Cara, tem gente do Brasil todo. No início eram 25, hoje são 12. Por quê? Muito ego. Qual sala de aula, né? Muito ego, sabe? Mas Isso é igual a faculdade mesmo. Se a galera entender realmente o quanto esse aqui é forte, o quanto eu troco ideia. Uma vez você tá falando alguma coisa, eu falei, puta, é isso aqui. Tira o insight. É isso aqui que eu preciso colocar no meu negócio. Pá, colocou, muda. Moral Entendeu? da história, muito eco e pouco ego. Isso. A união faz a força e o demais. açúcar, né, inclusive. Vamos pular, vamos pro próximo. Vamos lá, eu vou colocar o meu posicionamento sobre isso e a primeira pergunta que você fez falou sobre a alteração, né, da pessoa física para a pessoa jurídica. Tratar como empresa. Eu acho que grande parte da minha facilidade de mudança de chave foi no meu início na educação física. Eu comecei na recepção. E quando eu comecei na recepção, eu aprendi o processo de venda. Quando eu me tornei profissional de educação física, personal, eu já tinha um ponto na frente de muitos. Porque o profissional de educação física, ele não aprende o processo adequado de venda. Então ele se perde. Ele sabe de fisiologia, de biomecânica, sabe como é que prescreve um treinamento, mas na hora de precificar tem dificuldade, na hora de fazer com que as pessoas entendam a necessidade de comprar o serviço dele, ele tem muita dificuldade. Eu já tive um ponto na frente por ter passado pela recepção. E mesmo sem ser uma pretensão profissional minha, a oportunidade apareceu na minha porta, assim, né? O cavalo passou selado, e acho que foi você que falou essa frase, não sei se foi você, João Gabriel, mas virou e falou, ó, o cavalo tá passando selado, e ele só passa uma vez. Ou você monta, ou você não monta. E aí, vai entrar na gestão ou não vai? Falei, cara, é a oportunidade de eu aprender. Eu não sabia nada de gestão, mas muitas pessoas olharam para mim e falaram, cara, você tem um potencial de liderança muito bacana. E a parte operacional, eu era realmente perdido. Não sabia o que era CRM, muita coisa aprendi com você e grande parte da equipe da gestão da Bodytech. Quando eu saio da Bodytech e vou gerir a minha própria empresa, eu também tenho um ponto na frente, porque os profissionais de educação física que saíram das academias e tentaram o mundo online, muitos estão querendo voltar. Mas é porque focaram no dinheiro, né, irmão? É diferente. Exatamente. Não queria entregar um propósito na parada. Não tem um propósito. E aí entra exatamente no outro ponto importante, que é o que eles acabaram de falar. O nosso grande concorrente é o sofá. Não é o profissional de educação física que está nadando na mesma direção que a gente para atingir o sofá. Por exemplo, o Diogão, ele está fazendo um excelente trabalho e está atingindo determinadas pessoas e tirando pessoas do sofá. Eu estou fazendo o meu trabalho, o Rodrigo dele, o Ítalo dele. E quanto mais a gente unir forças, mais longe a gente vai. Total. Então, quando eu chamei eu estava fazendo uma sequência de live até meu filho nascer, e convidei alguns profissionais de educação física. Convidei o Marinho, convidei o Diogão, eu já fiz outras lives com você, convidei outros profissionais e eu fazia questão de falar nas minhas lives, porque eu chamava essas pessoas para aparecer para minha audiência. E algumas pessoas chegaram, porra, tá maluco, velho? Tá chamando um professor para aparecer na sua live e vai chamar sua atenção lá, vai chamar a atenção para sua audiência, vai carregar os seus clientes. Eu falei, os clientes não são meus, pô. E outra coisa, a pessoa que compra o meu programa de treinamento, ela não compra o treino. E se for cliente ruim, tomara que leve mesmo. Exatamente. Ela não compra o treino, ela compra a minha energia.
eu costumo dizer que quando a pessoa me compra, ela compra o Seja Magro, compra o Acefit, ou compra a minha consultoria, ela não compra o meu treino, mano. Ela compra a minha energia, a minha entrega, toda o meu carisma. E você acredita, mano, que exista alguma pessoa nesse planeta que é 100% benquista por todos? Não existe, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, ou seja, eu vou agradar um tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa que gosta de alguma coisa descontraída, desinibida, uma pessoa que não tem preconceito com quem usa peruca, essas coisas, entendeu? Agora, o Diogão já vai atrair outro tipo de pessoa. Quem é careca mesmo, né? Exatamente. Quem assume mesmo a porra da careca, entendeu? Então, eu acho que o profissional de educação física tem que cada vez mais deixar de lado a preocupação de perder um cliente para um outro profissional. Porque quando você está com esse tipo de preocupação, você provavelmente está trabalhando pelo motivo errado e acaba não entregando algo de qualidade. Você perde pra você mesmo. Você Exato, não perde pro outro. Você não perde pro outro, mano. E cada um é único, velho. Você não perde. Ninguém não vai ter um outro Thales, não vai ter um outro Ítalo, um outro Barreto, não vai ter, velho. E outra coisa, às vezes você tá entregando alguma coisa importante para aquela pessoa naquele momento. Mas no momento futuro, essa pessoa tá procurando uma outra coisa. O exemplo é o Barreto. Ele fazia personal comigo. Quando ele fazia personal comigo, ele estava procurando determinada coisa. Exato. Futuramente, ele procurou uma outra circunstância que o Ítalo ia atender de maneira mais assertiva. Outra preocupação que eu tenho com o profissional de educação física é aquele cara que não sabe dizer não e quer se tornar um tudólogo. Ele é especialista no TAF, ele é especialista em emagrecimento, em hipertrofia, ele é especialista na ginástica. Ele é especialista em porra nenhuma. Porra nenhuma. Você conhece um profissional da área da medicina, um nome pica aí, provavelmente a gente vai falar um nome pica aqui de ortopedista, a gente vai falar do Ricardo Mendes que veio aqui. É uma referência em ortopedia, em referência em ombro. E agora um especialista pica em clínico geral. Você não tem, mano. O clínico geral, porra. O clínico geral todo mundo é. Uma das coisas que a pandemia me fez entender, que eu não tinha tão claro na minha mente, era exatamente essa questão dos diferentes mais iguais. Uma porque a minha escola, né, a minha escola de aprendizado, né, da educação física, na ginástica, o ego, ele é, tipo assim, ele não é 100%, ele é 3.000%. Então a escola ali, eu fui enxergando aquilo e foi entrando dentro do meu DNA de alguma forma. E o que me fez, assim, entender, assim, na pandemia foi o quê? Cara, todo mundo precisa de todo mundo na pandemia. Tava todo mundo precisando de todo mundo. E eu falei assim, cara, eu vou começar a abrir as lives, né? Não entendia de negócio, não entendia de nada. Só que, cara, eu comecei a fazer o que você falou, cara, conhecimento, bora correr atrás, cara, ter tudo livre aí de... Colocar em prática. Porque conhecimento sem prática não serve, teoria sem prática não serve pra nada. Então, cara, o que aconteceu? Eu pegava, lia e colocava em prática, colocava ali e colocava em prática. Então, essa collab que o Thales fez agora nas lives dele, eu comecei a fazer, já colocando, e todo mundo perguntava, cara, como é que você tá doido? Como é que você vai colocar um outro profissional junto com você na live, cara? Você tá doido? Vai roubar seus clientes? Eu falei, mas não é cliente, velho. Eu tô aqui, meu intuito maior aqui é proporcionar uma experiência para quem... Eu não sei nem quem é que tá me vendo lá do outro lado. Isso é ignorância de maior tamanho, né, cara? Infelizmente. Assim, por isso que a atividade física até a pandemia era considerada lazer e não essencial. Exato. E aí, quando essa mentalidade começou a ser transformada, não digo nem mudar, né? Porque mudar ela vai e volta, né? Total. Quando ela começou a se transformar, as pessoas começaram a me enxergar de outra forma, começaram a enxergar o Diogo de outra forma, o Thales, o Ítalo, o profissional ali de educação física que antes era tido como, como é que se fala? Só de divertimento, né? Meião alto, o animador, bermudão, o animador e tal. Animador de adulto. As pessoas começaram a ter uma preocupação, porque alguns estudos começaram a aparecer que a atividade física, o exercício físico regular, trazia benefícios e até podia evitar o contágio do Covid. As pessoas começaram a olhar pra gente de uma outra forma. E quando eu entendi isso, que eu falei, cara, eu não sou um professor de educação física, não sou profissional de educação física. Eu sou um gestor da minha carreira. Então eu vou ter que começar a me preocupar com o que eu estou entregando pro Thales, estou entregando pro Ítalo, estou entregando pro Diogo, para você, não só mais pros meus clientes, pros meus alunos. Porque o que o Thales vê em mim é diferente do que você enxerga em mim. E quando eu entendi isso, eu falei assim,
pronto, velho. Saquei a parada do mercado digital. Moral da história, galera, precisando de gestor, eu tô aí, tá? Não sou barato não, mas pode deixar vocês mais ricos. Então essa decisão de se tornar empresário, cara, foi na tora. Acho que todo mundo que foi na tora mesmo vai. Necessidade. E vai. Só que você pode ter. Notou que todo mundo tinha uma veia de empreender, né? E vai se aperfeiçoando no caminho. Não tem jeito, cara. Hoje a gente tá aqui, pô, você falou várias coisas legais que foi o que o Diogo falou. Falei, caraca, velho, vou fazer essa Ô, parada. Ítalo, a Bodytech tem 100 academias, mas começou com uma, pô. Exato. Então, assim, cara, hoje, assim, eu me vejo feliz de estar no meio desses caras aqui. Não vejo hipótese alguma eles como meus concorrentes ali da linha de frente, porque não tem nada a ver. O público do Thales é diferente do meu. Quem enxerga o Ítalo enxerga de uma forma diferente. E a gente tem clientes que a gente fica trocando. Sim. Tem clientes que a gente fica trocando. Isso é muito, muito legal. E galera, estamos chegando no final de mais um episódio do nosso podcast maravilhoso, Treino Cash. Então, se você ainda não segue a gente nas nossas plataformas digitais, aproveita para seguir. Eu não sei se você que está ouvindo a gente agora, você sabe que dá para seguir no Spotify. Tem muita gente que não sabe, mas é só apertar um botão. E na hora de você apertar o botão, não dói, não machuca, só ajuda a pessoa. Então, segue a gente no Spotify. Deezer também. Segue a gente no Deezer, segue a gente também no Instagram, em todas as nossas redes sociais, no YouTube, tá certo? E vamos falar das redes sociais dessa rapaziada aqui. Ítalo, onde a gente se encontra? Você me encontra no Instagram, @Italorion, que eu vou falar de corrida e emagrecimento para vocês. Coisa boa. Barreto, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela participação. Foi extremamente enriquecedor. E como é que a gente encontra aí nas redes sociais? Então, primeiro eu que agradeço, tá? Ainda bem que eu saí daqui, já sei que vão pagar um chopp e uma feijoada. Espero que não tenha sido só sonho. Mas, obrigado, cara. Foi bem legal. Espero o convite para parte 2, né? Porque ainda tem mais assunto importante. E, cara, parabéns pelo trabalho de vocês. Sou fã mesmo de vocês. Diegão acabei de conhecer, mas o resto da galera que eu já conhecia, fiz parte alguma vez da vida deles, né? Às vezes como conselheiro, né, de alguns, né? Tipo, pai e tal. E o outro tinha que, às vezes, dar um puxão de orelha, que se puxasse no cabelo, saía. Mas... Ainda fica nervoso, hein? E quem vai pagar o almoço é você que ganha mais. Você falou aqui, que é o que tem a hora mais cara. Não. Vocês que são os grandes empresários do momento. Olha só, obrigado mais uma vez e podem me encontrar no Instagram, Barreto TS. Eu falo sobre gestão também, né? E estou aperfeiçoando cada vez mais. E obrigado aí mais uma vez. Show. Diogão diferenciado, você, encontra onde, pai? Tô lá no Instagram, segue lá, Diogo com DH, Diogo Personal. Tem bastante conteúdo sobre emagrecimento, sobre treino realmente específico e bastante resultado. Tamo junto. Rodrigo Marinho. Massa. Aonde? Eu tô no Instagram, personal Rodrigo Marinho, YouTube Rodrigo Marinho e agora vou estar lançando meu aplicativo em breve, fica ligado. Tem coisa boa, coisa gostosa. Arrasta pra cima, pro lado, pro outro e pra baixo. Meu parceiro, muito bom ver o crescimento. Tô sentindo que você vai precisar de um gestor. Olha aí, ó, a parceria nascendo. E galera, vocês me encontram nas redes sociais, principalmente no Instagram, um pouquinho mais de força lá, @Thales Sucesso. Entre o Thales e o Sucesso, somente um S, Thales sem H e com 2 L's. É isso aí. Finalizamos mais um episódio do Treino Cash. Coisa boa, coisa gostosa. Valeu. Valeu.